tá, a gente sabe, tá? Tá gravando aí? Não. Minha mãe chegou em casa e viu e falou assim pra mim, ó. Vai, não. Corta essa parte aí depois. Vai, consegue, mané, tu que gosta. Vocês se lembram quem tava no primeiro point? Tá bem magro, meu cabeleiro não era assim, tá secão. né? Ô, meu, Magrão, Você tá no Tinder, ô, bom? gurizada se encontrar alguém. Não. Marofa Criou Filmes apresenta Bichocast. Este programa tem o patrocínio da Grafsul Shop, grande presença também conosco, um forte aliado nas ruas da gurizada. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou mais um apresentador do Bichocast e orgulhosamente estou na presença ilustre de Caver e Bol dos Riscos. A história do Riscos foi a seguinte. Tinham pessoas que pichavam bastante pela cidade, mas cada um mais no seu bairro, na sua quebrada, às vezes pichação de bairro, de torcida, voltando da balada, e também saíam para pichar casualmente. Então, alguns dessas pessoas se reuniram e tomaram ciência de que iam convidar todos os maiores pichadores da cidade para fazer uma galera de pichação, que seriam os Riscos, entendeu? Eu lembro deles ligando pra minha casa bêbado de madrugada. Nem sei e se me convidando pra pichar. Mas tinha mal o celular. Isso em 2000. 2000, né? E como ainda não havia os Mal tinha celular, tá ligado, meu? Entendeu? Mal tinha celular naquela época. Não sei se me mandaram uma mensagem de texto ou se me encontraram pessoalmente na rua, tá ligado? Como nós se encontrávamos. Tipo, o cara me ligou e me falou assim, ó, meu, nós estamos montando um troço aqui e nós queríamos te convidar, porque nós resolvemos fazer a maior quadrilha de pichação de Porto Alegre, tá ligado? Ótimo. Que nós estava pichando, o chinês, no né? caso era O o chinês, o guri, o AG e o Neto. Mais ou menos esses quatro se uniram e resolveram me chamar. E disseram, nós vamos e queremos que tu faça parte, tá Isso ligado? o ano de 2000 realmente, né? Isso nós não temos certeza, tá ligado? Mas basicamente deve ter sido, né, bom? E aí isso aí durou poucas vezes, tá ligado? Com a van do chinês, logo acionaram o Bol, né? Tá ligado? Aí o Bol, não sei se tava pichando o RSS, né? Ou sei lá o quê. Logo não sei como, de que forma. Então me conta a tua origem. A tua origem... Eu pichava os russos em 98. 98? 97, 98 eu comecei a pichar. O RSS. O Caver ainda prateado. começou antes de mim. Pichava Caver, né? Caverninha também inteiro. E eles pichavam os mais ativos. E eu comecei a sair pra pichar com eles e eles nunca me convidavam pra entrar. Aí eu pensei assim, caralho, eu vou formar meu próprio bagulho e vou pichar também. E chamei outros amigos e nós começamos a pichar os russos. Até que então os chineses, eles pichavam Pestes, Partenon. E aí, Pestes, PSTS, Partenon. Aí eles resolveram juntar essa galera e convidar a gente. Aí mas todo te mundo lembra, né? parou Te de pichar o que pichava. Te lembra que os mais ativos não vingou, né? Não vingou porque é o seguinte, que era só eu que era, né? Que gostava mesmo, né? Os outros deram pra trás, né? É uma coisa dos Que era coisa. Não, mas você ainda durou até mais, picharam muito mais que os mais ativos. Que era, né, eu, o Cabeção e o meu irmão, tá ligado, né? Daí durou pouco e maior raiva, tá ligado? Nós não se unia, né? Nós ficamos em guerra, tá ligado? Ô meu, assim, a pichação em Porto Alegre começou nas torcidas organizadas e a galera do bairro, por exemplo, ia de galera ia pra uma festa. Na saída da festa, saía amanhecido, sempre aparecia um nuguete, alguém que levava, voltava pra casa de a pé pichando de manhã cedo. Aí botava o seu nome e o seu bairro. Era a abreviação do bairro, que nem ele, pichava Caverninha STN. STN significa Santana. CB, Cidade Baixa. Até que então, PTN, né? Partenon. Até que naquela velha época nós fundamos o bagulho que virou, tipo, virou outra caminhada, né? Que nós estávamos ali. Uma galera, nós os mais botamos- ativos, os russos, tinha os caras aqui da Cidade Baixa, os mais malucos. Não, e quando nós tava legal de pichar Santana, porque Santana, tipo, tava pilhado, STN ou não sei o quê, daí inventamos Zona Oeste, tá ligado? Que na verdade, se tu procurar na pesquisa, não existe Zona Oeste, só que nós inventamos, tá ligado? ZO, Zona Oeste, tá ligado? E daí nós ficou, tipo, que era nós mesmo, né? Ali, né, bom? Não era Santana inteira, a ZO era nós sabíamos que era a nossa esquina ali, tá ligado? Ali era ZO, tá ligado? Entendeu? Nossa E esquina ali era ficou ZO. até hoje, tá ligado? E aí, seguinte... Como se fosse uma rua, tá ligado? Tá, ZO assim, era ó, como se fosse como é uma- que começou que nós saía pra pichar, que depois os caras deram uma parada e nós continuamos riscando. Começou com eles que nos convidaram,
o chinês e o AG, o falecido AG. Lembrando que o AG foi o cara que inventou a tag dos riscos, que tá inclusive aqui, ó. A tag dos riscos a gente usa até hoje, o inventor da tag. E tinha a teta mais top de Porto Alegre, né? É o cara que na nossa época era o cara que tinha as letras mais tri, era ele mesmo, entendeu? Ele morreu. E aí, seguinte, nós continuamos pichando. As primeiras pichações foi o chinês e o AG que levaram o cover ainda antes de mim. Na Towner de cachorro quente, cheirando cola dentro da Towner e comendo pão, salsicha e coisa que tinha lá atrás que tinha sobrado da noite. E foi assim que eles me conheceram e me convidaram, tá ligado? Começaram a me ligar e eu, comecei a ver riscos por tudo. Quem é esses caras? Quando eu descobri era eles. Até que na primeira, eu acho que o Bol saiu junto, não foi aquele RKS que nós metemos de rolo 30 lá no final da Ipiranga? Foi uma das primeiras vezes, te lembra? Um RKS que nós metemos em 3 quadradão, a mais grossa na época de Porto Alegre. Que eles só puxavam de rolo fino, ninguém metia os rolaços assim, ó. Metemos um rolão aqui, um RKS. Na real, aqui em Porto Alegre, é o seguinte, a gente veio de uma época de 90 e poucos a 2000 e pouco ali, que não tinha Facebook, não tinha nada. Mal tinha celular, mal tinha celular. Não tinha YouTube, mano, não tinha nada. Celular Então, era de minhoca, tá ligado? Minhoquinha no máximo, tá assim, ligado? ó, pra te saber o que era pichação em São Paulo e Rio de Janeiro, que sempre foram as referências do Brasil, Rio de Janeiro em só letra viajando emendada e São Paulo com letra reta, a gente tinha que viajar pra torcida organizada. Eu lembro do Caverninha pedindo pros mais velhos, nós era moleque, e o irmão dele, os caras já viajavam por torcida, era mais velho que nós, a gente não podia ir. Mas tu te lembra que e ele dava caderno e caneta na mão dos caras, traz as letras pra mim, mano. Tinha as letras aqui, era vergonha, né, meu? Era a maneira de se trazer a cultura de outro lugar. Ou a gente, quando começou a crescer porque nós achava mais... muito feio, né, meu? As pichação aqui era só aquelas pessoas desse tamanho voando, tipo, aqui não tinha parâmetro, aqui não tinha... não tinha noção. Referência. Tava nascendo aqui, tá ligado? Não tinha referência, não tinha o que fazer, tá ligado? E aí, até que a gente começou a ir, entendeu? Uma vez mas te lembra o que nós fazia também, bom, agora me lembro. Eu via Aqui Agora, tá ligado? Aqui Agora, eu via as reportagens, na época tinha Aqui Agora, aparecia ali o bagulho, eu via aquelas pichação nas portas, eu comecei a gostar de pichar em porta também, tá ligado? Ninguém pichava em porta aqui, porque eu via aquelas pichação, daí eu já começava a ver as letras, só que era muito rápido, não tinha como gravar, não tinha como nada. Tipo, eu não sou desenhista, não tenho a visão pra ver. Tipo, se fosse uma pessoa boa, ia ver, já ia conseguir imitar. Daí eu tentava imitar, o bagulho saía ruim, tá ligado? Porque, tipo, eu só via ali, mas eu sabia como era no fundo, o cara sabia, São Paulo é o bagulho, tá ligado? Mas eu não conseguia meter no muro igual, tá ligado? Aí, voltando ao assunto, né? Chegou uma hora que a gente começou a pichar e pichar demais, né? Porque como eles pichavam os mais ativos e eu e meus brothers os russos, aí eu e o Caverninha sempre fomos muito viciados em pichação, mano, desde moleque. Eu comecei a pichar por causa do Caverninha. Eu sempre fui fã do Toniolo, lia Toniolo por tudo, não sabia quem era, ele também não. Naquela época o Toniolo não era tão popular como é hoje, era difícil saber quem ele era. Nós até viajávamos nos caras andando de bicicleta na madrugada, né? Esse é o Toniolo. Será que esse é o Toniolo? Até que um dia eu achei ele, né, meu? Só que eu nunca tive certeza, depois que eu conheci ele, que eu descobri que era ele, te lembra? Uma vez eu falei que eu tava pichando os orelhões na Praia de Belas e estavam um velho com uma sacola na mão, tá ligado? E era o Toniolo mesmo, depois de muitos anos eu descobri que era ele mesmo, tá ligado? Que loucura. Aí nós e o Caverninha começamos a pichar assim demais, né, irmão? E aí, tipo, nós seguimos com a ideologia de continuar convidando os caras que eram os maiores pichadores pra continuar firmando nos riscos, né? Aí nós convidamos o Espeto, convidamos o Dedé, e aí no final acabou que toda essa galera que colava nesse bar que a gente frequentava, que a gente dizia que era a Zona Oeste, porque a Zona Oeste em Porto Alegre é o Rio Guaíba, dentro do Rio não existe. E a gente queria que não soubesse mesmo aonde a gente andava. Então só quem era do meio sabia. E aí todo mundo que colava naquele bar também, começou a se considerar riscos. Então riscos virou família riscos. Porque é um negócio que vai muito mais além da pichação. Virou uma amizade. Nós não levamos pro lado de se apegar, né? No bagulho, dizer, não pode ninguém, não sei o que, né? Aí nós saíamos pra pichar, até o dono do bar começou a vender spray na madrugada, porque ele via que a gente se embebedava e queria sair pra pichar. Aí a gente tinha conta no bar, largava spray na conta, cerveja na conta e largava pra dar rolê. E automaticamente esses caras que frequentavam o bar, que não eram assíduos do picho, colavam com nós. Aí eles gostavam de ir lá e querer botar riscos no nome deles, porque eles sabiam que já riscos tinha por toda a cidade. Como é que vocês conheceram o Dano? O Dano é o seguinte, né, meu? Ele tinha pichado.
Não, ele tinha pichação por tudo, a gente frequentava tudo mais ou menos os mesmos bairros. antes, lembra, né? Sabe como é que eu acho que você... A gente frequenta os mesmos bairros, as mesmas ideias, mesma noite. Porque o Dano é o seguinte, ele era grafiteiro, ele era pichador, mas ele era grafiteiro vandalista, sempre foi vandalista. Aí nós sempre então nós gostamos sempre dele. gostamos, tá ligado? Ele primeiro começou a fazer grafite na rua, né? Nós sempre gostamos, por isso mesmo, porque ele sempre respeitou o pichador. E ele tem o espírito, até o momento que eu conheci ele a primeira vez e vi o espírito dele, que não é espírito de grafiteiro vagabundo, tá ligado? Entendeu? Que ele é vagabundo, pichador, vandalista, anarquista, porra toda. Então, nesse momento, nós gostamos de conhecer ele, né? E ele automaticamente era pichador. Na primeira vez que nós falamos com ele, né, Bo? Tipo, o Bosch conheceu ele antes de mim. Mas no momento que eu conheci ele, eu vi que ele era pichador mesmo, vagabundo, entendeu? Vocês não enxergavam grafiteiro nele, né? Não Não, tinha como, né? não tem como tu conversar com ele, quando tu conhece ele, tu sabe que ele não é E grafiteiro. assim, ó, e foi mais um. Nem queria ser, né? E ele foi mais um cara que foi convidado também para assinar riscos e também seguiu assinando com nós. E aí, Vários prédios juntos. E aí, seguinte, com o tempo da união de toda essa galera, a gente pensou assim, pô, existe muita gente que já no riscos, nós já estamos mais calmos e tem uma galera que quer colar com nós. Vamos fazer uma parada que vai unir todas as galera e que eles não param e que eles não parem de assinar o que eles já assinam para ter que assinar riscos. E aí a gente inventou a grife dos maiorais, que reuniu todos os pichadores assim de Porto Alegre que a gente colavam com a gente. Sim. O Dr. It que criou o nome no caso, né? É, isso aí, o It que inventou o nome, isso aí mesmo. O It é um que pichou pra caramba também, It DR, né? Pichava pra caramba. Também colava nas torcidas com nós também. E já chegou a pichar riscos também, mano. Sim, eu acho que a maioria dos que estavam nos maiorais era a parte do Rio. É isso aí. Ah, não, também é outro cara que é família Riscos também, mano. Não representou a fundo do conceito. Ah, não, até hoje, se tu der um spray na mão dele, ele vai escrever Riscos e maiorais. Mano. Outro que nós respeitamos também por causa disso, tá ligado? Porque a caminhada é outra, tá ligado? Todo mundo, tá ligado? Se tu dá um spray pra uma criança de 10, 11 anos, tá ligado? E tu sacode aquele barulho, tá ligado? E tu vê aquele barulho, daquele barulhinho entra no teu cérebro, tá ligado? E tu aperta e quando tu sente o cheiro daquilo ali, tá ligado? E tu vê que tu apertando, tu vê que tu aperta uma coisa e ela sai no muro, tipo, parece uma mágica, tá ligado? E daí tu gosta daquilo, velho. Não tem o que tu dizer, tá ligado? No momento que tu fizer, que tu der a pessoa fazer, de repente vários vão ficar viciados. De repente muita gente não tá viciada pichando, de repente tem até pouco pichador em Porto Alegre em proporção de população, por causa que de repente não deram pra uma criança, como dão em outros lugares, Rio de Janeiro, bagulho que tem muito mais pichador. Não dão um spray pra uma pessoa fazer a primeira. Pra tu sentir o cheiro, tu sentir o sabor daquilo, de tu fazer um bagulho e tu ver aquilo no muro, né? Então no momento que tu vê isso daí, começou isso daí, tá ligado? Quando eu tinha 10 anos de idade, eu fiz isso daí na frente do meu prédio onde eu morava, tá ligado? E quando eu fiz isso daí, eu comecei a gostar, tá ligado? Não adianta. E assim foi evoluindo gradativamente e aumentando. E aumentando muito, tá ligado? E chegou um ponto que faltava spray pra pichar, tá ligado? Agora, depois teve outras histórias, tá ligado? Uma época não tinha spray, tinha que pichar de gato preto, carvão, entendeu? Qualquer coisa que riscava a parede tava... Qualquer coisa era bom. Tinha uma época que por falta de muito de spray eu pichei muito menos, tá ligado? Depois outras épocas, por outros motivos, tá ligado? Eu lembro de nós comprando caixas de spray vencido pra pichar, por mais barato. Qual é a marca da... Nem lembro, mano. Abro que o Dano 63 depois consumiu muito lá no Bar do João. Eu deixava lá e ele ia buscar muito de noite. Abro do futebolzinho. Azul celeste, pai. Azul celeste, o que tinha aí, a bege. Retraficava. Vinho. R$1 naquela época? Naquela época R$1 dava uma cachaça. Ele falava Tá assim, louco. não, tem uma lata lá, tem xarope, meu, tá vendendo a tanto. Leva 2 pila em cima do guri, sabendo que a fonte tava aqui, né, ó. Assim, ó. Pichação é um vício, tá ligado? Que quanto mais tu faz, mais tu quer fazer. E a gente chegou a um ponto nessa época, irmão, de ter uma meta. Que tu não podia sair de casa sem fazer um risco. Nem se nós tivesse parado aqui, nós não tivesse nada nas mãos, nós ia riscar de chave nessa madeira. Nós ia pegar um elevador, riscava com a chave, pegava um ônibus, riscava de caneta no último banco. E é isso, mano. Se caísse um spray na nossa mão, a gente pichava. Se não tivesse o que pichar, a gente procurava em tela-entulho. A gente pegava emprestado, a gente roubava tinta. E a gente pichava com o que tinha, até com giz de cera, irmão. Entendeu? Era um vício desgraçado que com o tempo ele foi se acalmando, porque cada um foi seguir um rumo na vida, foi fazer alguma outra coisa. E até hoje eu te garanto que mesmo calmo, se cair uma lata de spray na mão de cada um desses aí, com certeza eles vão fazer uma na rua.
Sabe o que eu lembro? Eu lembro de nós pegando spray na super festa, mano. Só os cromados. Brinquedo de criança. Roubando spray na Superfesta. Descuidando. Spray dourado. Lá era só cromado, prateado, cromado assim, era os top. Só que depois nós se anojamos dos rosa, verde, fosforescente, Que apagava. tudo que não durava nada. O sol apagava Era os só spray. porta e apagava, nós, essa merda não dá mais. Mas os cromados, Lembrando que a gente tá falando de 2002, 2003, 2004. os cromados, cromado era bom. Ô meu, a filosofia da pichação pra mim é o seguinte, é um bagulho que vem lá de dentro da tua alma, tá ligado? Que tu, só quem picha sabe o que tá sentindo ali no momento. E quem não pichou nunca vai saber na real, entendeu? Eu não digo Vai só de falar pichar, mal, vai só eu falar digo mal. de tu tocar na tinta e riscar com ela na parede. É uma sensação Pegar que... e fazer. Pegar e fazer. Tu pegar um rolo, molhar e riscar na parede, fazer uma letra, fazer um desenho, Qualquer coisa, faz a intervenção uma coisa do que cara. venha do fundo de ti, mano, do teu coração, da tua alma. Só assim pra te poder opinar sobre pichação, tá ligado? Sobre o que é pichação, ou mano. seja o que for, tá ligado? Se tu não fizer isso daí, tu não tem como tu discutir, tá ligado? Ô, mano, uns vão na igreja, outros são loucos por futebol, outros brigam, outros se embebedam e outros picham, mano. É essa daí, e outros fazem tudo isso. O conselho Caber! Várias histórias, meu, é várias histórias. A do Point. A do Point, sabe o que a primeira coisa que me veio na cabeça, velho? Primeiros points. Sabe qual é a primeira? Não, que nota de 10 era? Bah, o tio do bar lá, sofreu. O caverninho vende com nota de 10. Tá, mas sabe qual é a primeira minha lembrança que veio no Point? Não sei porquê, meu. O bagulho é triste, mas é um monstro, pai. O bagulho é triste, mas O monstro de Guaíba, pai, apareceu. tá metendo a mão na cadeira da galera. Meu bagulho aqui é pichação. Ô, meu, como é que ele apareceu lá? Ele era grafiteiro de Guaíba. Aham. Conheceu o peixe e apareceu lá. Ô, meu, ele se denominou grafiteiro de Guaíba, né, meu? Amigo do... Ô, meu. O point foi o seguinte, mano. Depoimento do Ponte também depois. A gente queria reunir todos os pichadores no point e que a pichação ficasse mais forte em Porto Alegre. Então a gente resolveu fazer um point no centro para reunir todo mundo. Todo point a gente comprava, conseguia carne, salsichão, fazia lá. Os guris já chegavam com as notinhas deles, trocavam no tio da esquina ali, até que o tio descobriu tudo. E era caixas depois de 5, depois, 6 depois de 5, 6 meses, e foi caixas e caixas de cerveja. Foi muita carne naquele point. Pichamos pra caralho, até que um dia o seu Caber chegou no point lá loucão, com uma caixa de foguete. Começou a estourar foguete pra cima e na largada do point nós pichamos aquela porra toda lá no centro. E a gente nunca mais pôde voltar lá, mano. Não, foi bem assim. Começou a acho que nós ficar ainda voltamos. polícia lá, tá ligado? Nos dias que era o point, começou a ficar polícia lá, mano. Tá, mas eu acho que nós ainda voltamos, amor. Meio ruim, mas voltamos, ainda mais uma outra vez. Mas pra depois tentar nós paramos de ir por causa que começou a ficar polícia lá, mano. Foi isso aí, mano. Foguete. Foguete. Eu me É lembro verdade. que a gente Foguetes, morteirinho. Alguém falou pra nós do... Vai, foguete estourava nas árvores, agora tem me lembrando. Foi eu, o Jimmy, o Telly que pichava com nós de Gigos e o Belão, pai. Foi nós quatro no o Belão. Quando a gente conheceu os guri. Eu lembro que o Bal tinha um Corsa Tuning com as luzes embaixo e O rebaixado. Corsinha. Nunca me esqueço, eu comprei um Corsa canguru. pichou toda a cidade. Eu comprei, aquele Corsa pichou da eu comprei um canguru da Panos dele que eu tenho até hoje lá em casa. Faz quantos anos isso? 18 anos. E salsichão e nota de 10 falsa e o kit bem louco Eita do bol. porra. ETKR, o monstro, o caverninha com aquele bolo de nota de 10 falsa. Isso é uma que me marcou muito, tá ligado? Quem curtiu, Ele curtiu. só dava na troca lá, compra a serra pra nós, compra a serra pra nós. E tipo, eu era, sei lá, tinha uns 16. A pergunta falando que a pichação me trouxe muito mais além do que status aí de estar pichando nos lugares e tal, foi a amizade, tá ligado? Pra mim a pichação se resume em uma palavra que é amizade, tanto que eu tô aqui hoje com vocês, que são meus amigos, eu sei que eu posso contar com vocês, tá ligado? Viraram meus amigos pra vida, né, irmão? Então pra mim é amizade, eu acho que pro Caber também, né? Muito mais amigos na pichação do que amigos de vida, cara. Eu, primeiramente, antes de pichar, eu fui amigo do Caber e depois eu vi que ele era o Caber e aí eu nunca comecei a pichar com ele, eu nunca mais parei, né, mano? Não, pra mim também, tá ligado? Pra mim também, tá ligado? Foi mais ou menos isso daí, tá ligado? Também consegui amigos, mas tipo, consegui também bagulho de gostar, tá ligado? Que nem eu tô te falando, eu gosto do troço, tá ligado? Da situação de pichar, tá ligado?
Eu gosto de pichar mesmo, tá ligado? De chegar e pichar, não de ficar falando ou botando foto ou fazendo e acontecendo, tá ligado? Eu gosto do negócio mais natural da pichação, tá ligado? De tu pichar, tá ligado? Pra mim é muito simples, tá ligado? Mas com certeza também, que nem o cara falou, eu concordo com ele totalmente isso daí, proporcionou isso daí. Mas também me proporciona felicidade, vamos dizer. Quero dizer que me proporcionou outras emoções, tá ligado? Muito bom puxar. Que eu me considero uma pessoa viciada em adrenalina, tá ligado? Então, daí tem que não entende, tá ligado? Volta a dizer a história de quem nunca pichou, quem nunca... Tipo, uma adrenalina que faz bem, tá ligado? Um bagulho... Eu e o Topeira entramos lá de tarde no prédio. Aí o Tobias tava com nós, ele levou o alicatão dentro da mochila de boy, né? E nós falamos que ia numas lojas de computador, de videogame, subimos o elevador, arrombamos o cadeado, o Tobias largou com o alicatão dentro da mochila de motoboy. E eu e o Topeira trocamos o cadeado e ficamos lá em cima do telhado vendo o dia anoitecer, ficamos lá bebendo uns refri lá, né, dando uns pega lá, olhando a rodoviária baixar lá embaixo, o movimento. E de noite, pô, ficava o pé, ele tinha uma quebrada de lado, e ficava um cara ali, um fortão, mano, passando roupa, e o cara não dormia nunca, mano, era 2 da manhã, nós tava lá desde de tarde, o cara não dormia. Aí uma hora eu tô deitado, o Topeira falou, meu, o cara dormiu. Aí foi onde nós pichamos a fachada inteira, né, mano? Aí depois a gente ficou dormindo nos corredores, porque era uma galeria de comercial, entendeu? Não foi no telhado, não foi no terraço lá? Nós ficamos lá no terraço, mas depois saímos do terraço e ficamos dormindo nos corredores depois de acabar a pichação. Aí o Topeira me falou, meu, eu vou sair daqui, primeira pessoa que sair. Nessa aí que ele falou, nós tava dormindo nas escadas, abriu o elevador, tinha um jornaleiro dentro entregando o jornal, mano. A gente desceu com ele e quando chegou lá embaixo o porteiro viu ele e abriu a porta, né? Aí quando ele olhou, nós ficou sem reação, assim, parado. Nós abrimos a porta e largamos andando com o jornaleiro e o cara ficou gritando pra nós assobiando. Tá, mas tá ligado aquela que o Topeira falou, tá ligado? Lá no hospital de clínicas lá? Sim, tu tava Bah, essa aí eu vi o bagulho, bah, tá maluco. Aí, pois é. Teve um parceiro nosso que morava ali na Gate, tá ligado, né? Tá ligado? Eu tava junto ali, cara. Nego angolano, tá ligado? E ele filmou, tá ligado? Ele filmou, não, ele viu, deitado na sacada dele, ele viu nós fazendo no hospital de clínicas. Isso eu não me esqueço, tá ligado? E eu fui lá, o Topeira não se lembrou da história, que eu fui lá pegar a máquina do dano pra tentar tirar foto. E eu cheguei lá, eu consegui tirar umas fotos ainda, ele deve se lembrar, tá ligado? Que eu ainda consegui, o Topeira falou que não tem registro, mas teve registro. Só que as máquinas naquela época, o megapixel dela era 2.1, tá ligado? Era uma Sony digital que já tinha entrado, por sorte, não era de filme. Isso foi em 2006, depois da torre, né? Ou na real tinha, não me lembro se nós não tiramos de filme na época ainda. De filme, queimou, e daí parece que apareceu essa do dano e nós fui lá e tiramos, né? Fui lá e tirei o bagulho e os caras estavam pintando em cima das pedras clínicas, velho. Tá ligado? Aí ficou tudo torto, mal, não sei o que, e sumiu as fotos, né, Dano? Tu te lembra que existia toda fudida aqui, mas existia. O bagulho que era o sonho de todo mundo, tá ligado? Que nós conseguimos, a história que o Topeira contou, tá ligado? Que isso é a história mais louca do bagulho, tá ligado? Que o Bol tava lá no hospital, tá ligado? Que não queria que nós fizesse, né, meu? E nós fomos lá e arrombamos a porta, nós lutamos, Bol, não vamos, e nós vamos. Ficamos lá lutando, arrombamos a porta, conseguimos entrar, e daí o Topeira veio com essa daí, né, meu? Muito foda. Ô, meu, e daí nós pichamos a hospital de clínica de Porto Alegre. Tipo, na época, ó, meu, 2006. 2006? Depois da torre. Depois da torre. E daí nós paramos porque o Topeira veio com aquele papo, né? O cara apareceu lá, aquela história ali, que o cara apareceu. mesmo. Porra, o cara apareceu, o Topeira, tô pintando. cigarrinho Ô, ali. meu, eu ria quando eu vi o bagulho, o vídeo do Topeira, eu dava risada porque é o seguinte, ô, meu, o cara contando a história. Ele ficou naquela dali mesmo de fingir que tava pintando o telhado, malandro. Tocando picha. Como é que ele vai pintar o telhado de noite, rapaz? Ele ficou aqui. Ele tava molhando tinta, o cara entrou na porta, rapaz. O cara da segurança, mano. E ele ficou aqui, ó. Olha, então, o que tá fazendo? Pintando o telhado. E daí, seguinte, daí ele deu aquele papo, mas não deu pra acabar mesmo, claro, mas nós já tinha feito uma certa parte, assim, nós, meu, eu falei, meu, vambora daqui, não sei o que, eu tô pensando, vambora. Largamos, daí descemos o elevador, mas nós já tinha feito uma... No outro dia era a notícia que dava, né, no hospital, Sim. fechado lá em cima, e radinho pra lá e pra cá, e... Tudo Que o bagulho não tinha como nós escapar, meu, por isso que nós largamos, não tinha como nós fazer. Aí eu me lembro da mulher me levando na cadeira de roda e eu parei do lado do segurança do hospital lá embaixo. Aí o cara falou pra mulher que tava me levando, né, tá sabendo do que aconteceu lá no topo, né? A mulher sim, a pichação, tá todo o hospital sabendo dessa parada. E eu não olhei pra cara dele, tipo, nem sei do que vocês estão falando, olhando reto. Parou uma viatura, irmão, na frente da porta do hospital, eu indo pra casa, minha mãe arrumando o carro lá pra me levar. Ô, mais um, era meu sonho. Desceu os 2 brigadianos, vieram na minha reta.
Era meu sonho fazia quase 10 anos, desde que nasceu minha sobrinha. Quando nasceu minha sobrinha, eu fui pro Clínicas e vi que dava e fiquei quase 10 anos com esse sonho, que ela nasceu em 97. Te lembra que nós se embebedava lá na casa do Negão, na sacada? Quase 10 anos pra depois... Te lembra, nós se embebedava lá no Negão, um dia nós vamos pichar lá em Nós se cima. embebedava na casa do Negão angolano e nós tinha a visão do topo do bagulho, nós, vamos. E nós não tinha outra possibilidade se não fosse o Bolta internado lá, meu. Tá ligado? Como é que nós ia ficar lá tentando 2 horas, 3 horas lá, né? Tipo, daí ele tava lá, nós ia tentando arrombando de pouco em pouco até que nós conseguimos, tá ligado? Eu tenho uma história com o Dano que eu lembrei agora de cabeça, entre várias, né? Uma delas foi a seguinte, nós tava pichando na Avenida João Pessoa, na madrugada ali. E aí a viatura veio do outro lado da rua e nós atravessamos correndo e entramos lá pra dentro dos matos, na Redenção. No Parque Farroupilha. Tem um monte de mato ali, nós se deitamos lá no meio dos matos, ficamos escondidos, eles vieram de lanterna e deixaram nós. Aí eles pegaram nós dois, mandaram sentar num banco lá no meio do escuro, mano. Primeiro eles botaram a gente dentro da viatura, deram um monte de volta ameaçando. Fazendo terrorismo. Que ia pegar, que ia fazer acontecer, que ia matar, que ia levar pra beira do Guaíba, depois vamos levar vocês pro palácio. Deram cavalinho de pau na frente do palácio. Tá, mas vocês dentro? Com nós dentro. Tá, mas aí lembra. Depois a gente voltou pra Tá, mas eu lembro o que eles falaram. Passaram o rádio e falaram, pegamos o Toniolo. Pegamos o Toniolo. Lembra disso, velho? Aí, mano, sabe o que eles fizeram? Deram essa volta toda com nós, voltaram pra dentro da Redenção e pegaram, ou foi antes de nos levar? Foi no final. Foi no final, nos levaram de novo pro mesmo lugar e pegaram o spray e falaram, agora nós vamos pichar a cara de vocês. Mas eles não pediam maconha, cocaína, nada? Não. Lembra que ela veio, né? Eles iam, depois Agora eu me lembrei. Aí assim, ó, eles pegaram o spray, mano, foram lá na cara do Dano lá e apertaram o bagulho e o cap tava entupido, pá. Aí eles deram uma biaba em cada um e falaram, largue da nossa frente. A gente largou correndo e foi, né? Lembra disso aí? A vez que nos pegaram lá. Lembra que os caras queriam um relógio? Que bagulho que foi lá na casa onde eu morava? Tu foi lá na tua casa, pegou dinheiro e voltou, mano. Ô, meu, eles tu não tava? Tu tava também, eu acho, meu. Não, era eu e tu. Ô, meu, não sei onde é que nos pegaram e quando veio Na aqui Bento, pra na nós. Bento, nos pegaram na Nos Bento pegaram na escada. laje e morderam na cara dura, que em Porto Alegre é raro acontecer isso daí. Nos botaram e falaram, que colégio vai ser? E eu, meu, acho que eu ofereci, né, bo? Acho que eu tava loucão. Eu falei, meu, acho que eu tenho uns 20 pila. Falei, uma coisa assim, olha, o que tu quer? Daí eu falei, meu, tem alguma coisa, não sei o que, né? Como é que foi a história dele? Ô, meu, nós tava de escada metendo um picho na Bento, de spray. De escadão. Aí eles chegaram e pararam a viatura, trancaram nós e botaram nós pra dentro da viatura. E ficaram dizendo, bah, mas você não... Ô, mas eles estavam por qualquer coisa, eles queriam pó e pedra, maconha, entendeu? Daí nós falamos, não, isso aí nós não temos dinheiro, a gente consegue 20 pila. Eles paravam na frente do palácio, igual fizeram com nós, e nos ameaçavam. E dava outra volta, e parava e dava outra volta. Disse que tinha o quê em casa? Aí esse aqui uma hora sentiu que nós ia e falou, não, eu tenho um dinheirinho lá em casa e tal. Tá, quanto? Nem me lembro quanto era na época, mas era micharia. Ô, meu, os caras pararam na frente dentro de casa. Os caras pararam na frente da casa dele, eu fiquei na viatura. Abri a porta, a viatura, esse aqui dentro da viatura, abri a porta, de casa esperando na viatura, mano. Ele foi, voltou. Eu peguei uns 20 pila, não sei, meu, e dei pros caras e os caras nos largaram, tá ligado? Eu fiquei te esperando. Ô, meu, essa vez foi a mais louca do mundo, não acredito que te lembrava. Ô, meu, esse dia eu tinha me esquecido, como é que isso aconteceu? O cara não esquece. Que ano foi isso, meu? 2002, 2003, por aí. Ô, meu. 2003, mano, 2003. Me diz uma coisa, eu tenho... Ô, meu, os caras noiados, né? Eles estavam loucos, eles estavam trocadão, os brigadianos loucos. Os brigadianos loucadão dopado, brigadiano cheirado. Riscos e dano ali na... Claro. Ô, meu, na real é o seguinte, a maioria dos grapichos mesmo, furioso dos riscos, era o Dano que era o encarregado de fazer a sombra, né, mano? Ele sempre ia junto, um esticava a letra e ele vinha dizendo, vai fazendo assim, eu tô marcando, vem pintando, e era assim que foi, então, os grafites... Os grafites mais pica, o desenhista, né, pai? O cara tava lá. Sair pra Na pichar real, sozinho. é o seguinte, ó, todo pichador, na real, não gosta de sair sozinho, porque na hora que tu tá pichando, tu não tá vendo o que tá acontecendo atrás de ti. E aí tu pode tomar uma paulada pelas costas, tomar um enquadro, se tu tá Sozinho outro é cara, o cara já necessidade. subia, Sozinho é vindo a viatura. necessidade. Então por isso que ninguém gosta de pichar Pô, pra sozinho, beber? né? Alguém tem que passar o pano, essa que é a real, mano. Necessidade, tá? Mas às vezes acontece em vários casos de eu pichar sozinho por causa de extrema necessidade. De ninguém querer De ir na junto. época tu não achar tu não achar 97, 98, 99, 2000, foi muitos anos que tu não achava nem pra rachar uma lata, nem pra sair contigo, tá ligado? Que tu tinha que sair sozinho, tá ligado? Hoje em dia é difícil, hoje em dia depois desse... Não, hoje em dia eu vou na casa dos meus amigos, dou umas rebas e achar com uma lata de preto cheia.
Hoje em dia, bagulho, o contato é mais fácil, né, meu? Todo contato antigamente... Ô, meu, eu fui um cara que, seguinte, eu tive que ir pra São Paulo, ficar lá, conhecer os pichadores lá, sair pra pichar com os caras, pra ver e trazer pra cá como era a pichação, tá ligado? Eu vivi essa época aí, né, mano? Hoje em dia tu bota ali no YouTube, baixa, o cara te ensina. E nós vimos o bagulho começar, né, meu? O Dano viu também, ele sabe como é que foi o início da nós que, pichação em Porto foi Alegre, nós tá que ligado? começamos a parada aqui na real, né? A parada de verdade, arrombamento, pichação, com cabo, por fora, escalada, na real foi nós que começamos mesmo. E a pichar, quando eu me inspirei, que os caras, além de ser São Paulo, tinha de São Paulo, tinha as pichação de São Paulo, tinha tudo de São Paulo, que todo mundo sabe, os piches, tá ligado? Que eles começaram a pichar lá em 96. E eu tinha recém começado a pichar. E daí os piches, tá ligado? Quem via as pichação deles, ali eu vi pichação de São Paulo, que além de ser de São Paulo, o bagulho, as letras eram top, e eles revolucionaram Porto Alegre, né? Com meia dúzia de pichação. Com rolo, com não sei o quê. E dentro lá na Ipiranga, os máfias, né? Lá na Ipiranga, adeus Lady Di, lembra? Em 97 que ela morreu, né, pai? Aí eles meteram aquela de rolo esculacha, era os bagulho perfeito. Porque aqui as pichação, como é que nós fazia? Eu pegava o rolo, eu pegava um rolinho de 5 centímetros, tá ligado? Eu pegava um rolinho de 5 centímetros, fui pro dilúvio imitar eles. Com um rolinho assim, na primeira letra, o bagulho estourou, tá ligado? Já não tinha mais esponja. Eu não tinha noção o que era pichar. E daí quando eu vi a pichação deles perfeita, o bagulho sem escorrido, aquele branco perfeito. Tá ligado? Os caras mostraram que era qualidade de pichação pra nós. Os piches, né, quando nós vimos, né? Eu já peguei ônibus e parei na frente das pichação deles e fiquei copiando. E daí tinha os piches e os monstros, tá ligado? 2 de São Paulo, fizeram aqui, tá ligado? Os monstros botaram pouquinhas, tá ligado? Mas os piches botaram mais. Vocês acham que foi por causa disso que aqui em Porto Alegre a pichação... Olha, eu não duvido, até que tinha os máfias junto. Mas tipo, te lembra como é que foi também? E te lembra como é que foi também, bom, tem outra história que nós fomos um jogo, um Grenal no Beira-Rio, saímos do Olímpico em 96, acho que antes da Lady Di, nós fomos pro Grenal no Beira-Rio, saímos do Olímpico, quando nós voltamos, tava pichado o Olímpico, malandro. Não te lembra? Na frente da sede da raça, os piches, os bagulhos, meteram de tarde. Quando nós saímos não tava, quando nós voltamos tava ali o bagulho pichado de tarde, tá ligado? E esse tipo de coisa é que abala o psicológico do cara, que, tá ligado? É que choca o visual, que choca e que emociona o cara. E a vitrine é perfeita, bagulho que tu não via aqui por Alegre. Aqui tu via bagulho avacalhado, emendado, ou pichação voando. Né, meu? Não era o bagulho padrão, tá ligado? Fora esses caras que não são daqui, entendeu? Que picharam mesmo. Eles foram as primeiras de rolo e pichação de rolo grosso e bem esticada. Grande. Com noção de pichação de verdade. Aí nós pegamos essa noção um pouco deles. Mas logo teve os máfia, né, Bol, também, né? Aí veio os caras que eram da torcida máfia do Grêmio, que pichavam os máfia, que vieram no mesmo pique de rolo. No mesmo pique dos piches, na mesma era, tudo. Era da pichação, os máfia, Seco, Teco e o Biano. O primeiro grapicho que eu vi em Porto Alegre era os máfia no panelão, não, no panelão do Marinha. Foi eu e o It que fizemos. Os máfia de branco. Foi eu com contorno de preto. Foi eu e o It que fizemos. Em todo lugar, a todo momento. Tava escrito no fim. Todo lugar e todo momento. O primeiro grapicho que eu vi em Porto Alegre. De quando é isso? 90 e pouco, eu fiz de rolo e o It veio contornando. Tu te lembra aquele que tinha piches? Deixa eu te contar o que aconteceu então. Ali na frente da Praça de Maio, em Piranga, que depois apagou, botei um cover ali de rolo grosso igual, depois que destruiu. Ô, meu, tá ligado? Te lembra que antes tinha uns piches com letra redonda ali, pai? Os piches na linha de... Sim. Ô, meu, essa pichação, deixa eu falar então, peixe, essa pichação do Marinha, depois que nós acabamos, nós largamos andando pelo Marinha de noite. E veio uma viatura, mano, e nós sentimos que nós ia ser enquadrados. Dentro do Marinha, tá ligado? Que tem uns bebedor que ficam ali, né? Ali no bebedor tinha um monte de mendigo dormindo, mano. Nós vimos eles vindo, se deitando no meio do mendigo, fingindo que tava dormindo. Eles vieram, olharam pra nós e continuaram, e nós fizemos já deu o melhor disfarce. E às vezes que vai pichar o meu aí, é coisa de clássico, né, pai? Antes do jogo, lembra, velho? Cromado, as máfias, nós pilhava. Nós pichava o Beira-Rio, véspera de Grenal sempre, tá ligado? Nós metia os máfias de spray prateado. Spray prateado, tá ligado? No gigantinho. Não, mas é que o bagulho era vermelho o fundo, aí o cromado esculachava, tá ligado? Era sempre lá no gigantinho. Nós, os seguranças vão nos pegar, nós ia encabritado, nós conseguia, tá ligado? Na real, assim, ó, a gente virou referência pros caras que picham hoje, mano. Essa é a real. Porque assim, ó, Porto Alegre não tinha topo de prédio com arrombamento, com cabeça pra baixo, com cabo de vassoura. Não tinha esses bagulho. Então nós fomos pioneiros e o rolo com rolo grande.
Até um próprio grapicho, mano. Não tinha muito. É que é uma longa história. Então a gente por foi isso que o pioneiro papo é longo, tá nessas ligado? paradas aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tá ligado, Dano? E a Eu sei referência pra toda, rapaziada eu que sei tá vindo tintim por hoje, isso aí. tintim, ano por Essa ano. O referência, bagulho mas é essa uma longa história, é um referência, livro. O cara, bagulho é um essa livro. referência, meu. Bagulho é um E livro. o livro tá ali, mano. E falar nisso, Tu tem uma bíblia, tu tem que mostrar o Bagulho livro. é um livro. Que isso é uma parada Eu passei inédita. passo a passo, eu comecei a pichar com o rolinho desse tamanho que o É uma bagulho parada rasgava. inédita. O cara me fez dar um tapa no bagulho, caiu Não, no mas livro. diz assim, Caiu no livro. a origem desse livro, o que te incentivou a criar esse livro? Olha só, Cara, o que me incentivou a criar esse livro, que esse o livro... bagulho é uma longa história. Esse livro é a minha história e é a história dos meus amigos. E isso que me incentivou a criar esse livro, porque tem um pouco de cada um de nós ali dentro dele, valeu? Mas, meu, o que te motivou a fazer esse livro foi muito foda, meu. Muito foda. Porque, Tipo, tem rolê ali de gente que não tá mais aqui, mano. É a Bíblia, né? A história do cara tá ali, não vai ser esquecida por nós, tá ligado? É isso aí, a Bíblia do Picho, ela tá aí, a gente trouxe hoje. Aí tem recorte de jornal, tem folhinha, convite de festa. Tudo que a gente viveu desses anos de lá pra cá reunido, tá ligado? Eu até tenho uma que eu gostei de ler, que não é um rolê nem nosso, é um rolê de um outro cara que chegou depois, mas chegou e detonou a cidade. E é um cara que escala por fora, que é um cara foda pra caralho, que é o Mael. Tem uma reportagem que se chama Dorme Mael, que dizia que ficava uma viatura em frente à casa dele. Pra ele não, inclusive, não poder sair, porque já tinham prendido, já tinham botado tornozeleira, já tinham feito tudo. E o bicho continuava pichando tudo, pai. Aí é o nome da operação, por favor, durma Mael. Nós que estamos aqui, eu posso até falar pelo Caver também nessa hora, entendeu? Nós que estamos aqui representando a família Riscos hoje. Pra não esquecer que a família Riscos é muito maior do que só nós dois que estamos aqui. É uma reunião de vários amigos, inclusive alguns que não picham, que pertencem à família Riscos. Mas tem uns caras que realmente detonaram a cidade com nós, tá ligado? Que principalmente foi eu e ele. Creio que nós somos também um dos principais, junto com o Dano, junto com o Anão, junto com o Dedé, junto com o Espeto, que fez rolê pra caralho e continua fazendo rolê fora do estado, em outro estado, continua representando a nossa família. Então é o seguinte, meu, tem muito cara por trás disso aí, entendeu? Não é só a gente que tá aqui, não. A família Risco é muito grande. E é uma família, né, meu? Uma amizade, tá ligado? Aquele prédio ali era um prédio que irmão, meu sonho era botar lá naquele prédio. E eu fui lá umas 10 vezes, eu acho, 8 vezes. A gente tentou arrombar. A gente tu foi junto numa, a gente tentou arrombar, não conseguiu. Tentou arrombar outra vez, também não conseguiu. O negócio tinha 1000 correntes, 10 cadeados. Aí um dia eu me indignei, não, de hoje não falta, botamos o carro no estacionamento perto da rodoviária, fomos de a pé com pé de cabra, com alicatão, com tudo que tu imagina, mano. E aí fomos entre uma galera, entre uns 4, 5, arrombamos tudo, entramos lá pra dentro e fizemos o prédio, irmão. Só que o prédio, ele sugava muita tinta. O da frente da rodoviária. Ah, não, foi do Universal lá. É, Universal que depois nós fomos de novo nos queimados de vela. Esse mesmo. Aí Queimaram de vela, né? O concretão sugava, tinha que passar 3, 4 vezes. Aí o seguinte, Agora meu, apareceu tinta na caneta depois eu de tempo. fui pra casa dormir, minha outra atitude foi passar no outro dia lá quando amanheceu, pensando, caralho, hoje o prédio tá aberto, né, nós vamos fazer todos os andares. Aí já tava tudo fechado de novo e pá. E aí depois os guris na reunião lá do bar da ZO, ficou bafafá, pá, pegaram o pé na frente da rodoviária, não nos chamaram, tipo assim. Aí na real nós tínhamos tentado chamar ele, mas ele não atendeu o telefone, eu me lembro. Tu, nessa época aí. E aí, seguinte, os que não foram... Pai bebia os martelos, jogava furo na máquina, né, pai? Ficava jogando na máquina. Aí é o seguinte, os que não foram, mano, quiseram ir pra botar nos outros andares, tá ligado? E aí pegaram vocês lá dentro, né? Ah, pegaram. E aí, qual foi? Queimava com a Pegaram legal. Sebo de vela, tu não tava, pai? Sabe de quê? Era eu, Topeira e mais algum, então. USB, então. Porra, quando nós tava lá Topeira na que escuridão, vídeo apareceu segurança, começaram a nos basculhar, bagulho escuridão no prédio, bagulho. Vocês. Acharam. Quando vê, acharam, nos meteram o bagulho e é o seguinte, quando vê... Desce, vambora. Não, que desce nada, a tortura começou. A tortura começou na escuridão, pai. Morcegagem, morcego pra caralho, os negros nos queimando com sebo de vela. Olha aqui, não sei o que, ó. Os caras vieram de vela, não, pegaram nossa própria vela, acho.
Eu não tava, não mano. Me lembro. A vez que eu fui, ninguém pegando vela aqui, olha isso aqui, bota a mão aqui agora, não sei o que. Isso. Segurança da Igreja Universal, malandro. É? Segurança da Igreja Universal, que o prédio era deles, que hoje em dia tá Universal lá, tá ligado? Nos queimando com sebo de vela, velho. Antes de nós ir embora, eu vou dar pro Topeira, tá louco? Topeira sabe bem. Que loucura, meu. Ah, essa aí o Topeira não contou, mas ele vai contar no volume 2, hein? Eu me lembro de uma forte. Tava eu e tu, Caverninha. Nós tava no mesmo... Apareceu o Tino, depois de muito sofrimento. No mesmo prédio que tinha... No mesmo muro da CE, na Ipiranga, que tinha os piches lá dentro da Edidai, 97. Que nós metemos... Nós metemos um... A gente combinou eu e o Caverninha. Eu falei, meu, deixa eu esticar... Deixa eu esticar as letras. E o Caverninha, não, eu vou fazer. Eu, não, meu... Eu tô sabendo o que eu vou fazer, deixa eu fazer e tu vem contornando. E ele fechou. E nós metendo o letreirão comprido e ele vinha contornando, mano. No avenidão de noite, ele passando. Os carros buzinando, nessa aí, meu, o cara, o segurança saiu de trás do muro, botou o oitão na cara dele. E falou, não te mexe, esse aqui largou correndo. E se atirou no riacho, tá ligado? E eu escutei, pau! E eu já larguei no mesmo embalo, mano. Se atiramos no riacho, mano. Se quebramos todo no riacho, ele descemos rolando os bagulhos, não sei como é que nós não caímos na água. Até se meio que se molhamos na água. Acho que meio que molhamos, mano. Aí, seguinte, depois se encontramos no carro, passamos de carro. Tava ele, um gordão, brabão, com o oitão na mão, pegando a latinha do meio da rua e nós passando do lado dele, assim. E, por pouco não tomamos estouro. Aí nós fomos eu lembro que nós fomos pra um posto de gasolina, comemos uma bolacha, tomamos uma Coca-Cola e aí eu perguntei pro Caverninha, né? Por hoje já era, né? Tipo, não vamos pichar mais, né? Quase morremos. E ele falou assim, agora que nós vamos pichar mais, agora começou o rolê. E aí a gente amanheceu esse dia pichando, mano. Isso eu me lembro bem também. Ô, meu, tem uma outra também, que era carnaval em Porto Alegre, tá ligado? Era... O prato, vamos comprometer os negócios. Ei, quando vê, tem mais uma assim, ó. Uma vez era carnaval e tava todos nossos amigos tinham ido pra praia, tá ligado? Só eu e o Espeto ficamos aí, tá ligado? E aí nós... Ô, meu, nós tava mordido que nós tava aí, vamos pichar essa porra toda no carnaval. Todos os dias do carnaval nós saímos pra pichar. No último dia, eu lembro que ele subiu numa marquise na Bento, mano, e eu não tinha subido. Eu olhei e veio os policiais correndo, tá ligado? Eu larguei correndo e ele não podia correr, ele tava na marquise e eles vindo atrás de mim na rua. Entrei no carro, irmão, dele uma ré, o cara mandando eu parar. Eu dei a ré e larguei, tá ligado? E aí fui pra casa, né, mano? Outra vez, aí pegaram ele, levaram ele pra dentro do batalhão, quebraram ele a pau. E aí no outro dia que ele foi me contar, né? Teve uma também que tu tava também, lembra aqui, ó, que foi um prédio lá na Zona Sul, na Otto, que vocês subiram pra pichar e eu fiquei dentro do carro esperando. Quando vê, eles fizeram o bagulho e apareceu a polícia no bagulho. X na frente, chamaram tinha um X na frente ali, os caras olharam, chamaram os homens. Pô, os guris ficaram deitados horas no telhado, mano. Eu fui pra casa dormir, já era, o que eu vou fazer? Vou ficar lá, vou... Aí me liga eles, mano, vem nos buscar, eles largaram o dia raiando, mano. Esse cara deitado lá, até a polícia largada até de manhã. Gurizada, eu vou fazer as minhas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a Grafsul Shop por apoiar este episódio, ao Casal Alves, um dos maiores muralistas que tem em Porto Alegre. A presença de Dano 163 aqui para assistir ao nosso Pichocast. Um prazer imensurável, o Bol está na minha presença, faz anos que eu não te via, cara. O Caverninha, meu Deus o livre. Eu acho que vocês, eu sou uma cria de vocês, cara, porque eu já comecei a copiar muita letra aí, tá tudo certo. Enfim, gostaria de agradecer a todos nessa sala, muito obrigado a Glória que nos ajudou aqui, a todo mundo, muito obrigado. E até o próximo podcast. Muito obrigado, gurizada. Bichocast. Bichocast.